Opa, meu nome é Gustavo Henrique Marucci, sou aluno de Engenharia Química, meu professor é o Paulo Savezuki e meu RA é 2388901. Para o tema do meu trabalho de física, eu escolhi o lançamento de projéteis, já que é algo que se vê constantemente no nosso cotidiano, seja lá para lançar uma bolinha de papel no lixo, para jogar uma moeda para o alto, ou até mesmo no esporte, através do arco e flecha e também do basquete, dentre outros tipos de lançamentos. Para exemplificar os conceitos físicos que se utiliza nesses lançamentos, eu vou usar como referência visual o jogo eletrônico Angry Birds. Sim, Angry Birds. Porque além de ser um jogo de fácil acesso e gratuito a todos, nele eu consigo explicar e mostrar de forma mais clara, além de estar disponível para fácil acesso caso alguém queira repetir os testes ou fazer algo similar. Basicamente é possível observar no jogo que se utiliza de um xilingue para arremessar os pássaros. Tá, mas onde a física se aplica nisso? Eu vou começar explicando sobre os lançamentos de projéteis em si, que basicamente é a capacidade de lançar um projétil tanto na horizontalmente quanto na verticalmente, e a junção desses dois componentes forma um vetor referente ao ângulo que vai ser esse lançamento, o ângulo θ. Esse ângulo ele vai estar diretamente relacionado com a angulação que o jogador vai fazer com a tiradeira em relação à sua forquilha no jogo. O pássaro assim ele pode ir mais para cima ou mais para baixo. Explicado isso, agora eu vou mostrar os fenômenos que explicam melhor esse conceito de lançamento, e começando pela energia elástica, aí temos a energia potencial elástica, o trabalho, a força, a massa, a aceleração, a velocidade, a energia cinética, a gravidade, energia potencial gravitacional, movimento retilíneo uniformemente variado, atrito e energia mecânica. Tendo visto esses fenômenos, eu vou explicar melhor o que cada um quer dizer agora, começando pela energia elástica. Bom, a energia elástica ela é diretamente relacionada à elasticidade dos corpos, ou seja, a capacidade do corpo de retornar ao formato original após sofrer alguma deformação resultante de uma força aplicada sobre ele. Se o corpo ele não estiver tendo nenhuma força aplicada nele, ele está em repouso. Caso contrário, essa força é chamada de força potencial elástica, que é a força necessária para deformar esse corpo elástico. Após cessar essa deformação no objeto, a força contrária resultante é transformada em energia cinética, ou movimento, que logo eu também vou estar explicando. O cálculo da força elástica ele é dado a partir da lei de Hooke, e para calcular ele usamos a seguinte fórmula: F é igual a K vezes X, onde F é a força elástica dada em newtons, K é a constante elástica do corpo dada em newtons por metro, e X é a deformação recebida no corpo após a aplicação da força elástica, dada em metros. No jogo, basicamente, nós podemos ver isso ocorrendo quando se puxa o elástico do xilingue, onde é necessária uma força para puxá-lo, e a força contrária faz com que o pássaro seja lançado. Já o princípio de trabalho está diretamente ligado com a aplicação da força em um corpo. Se o corpo se desloca, há uma variação da energia, e quanto maior o deslocamento do corpo, maior o trabalho realizado nele. Então consegue-se calcular o trabalho pela forma T igual a F vezes Dzinho, onde T é o trabalho dado em joules, F é a força dada em newtons, e D é o deslocamento do corpo dado em metros. O trabalho é relacionado quando se lança o pássaro, pois é necessário que haja um trabalho para que o pássaro saia do estado de repouso dele, ou seja, em qualquer lançamento tem trabalho envolvido. Agora sobre a força, que é o agente físico que consegue retirar do estado de repouso ou do movimento uniforme o corpo de um objeto. Como no jogo existem diferentes tipos de pássaros e tamanhos variados, a força e o ângulo de lançamento de cada pássaro ela vai variar para chegar ao mesmo alvo com pássaros diferentes. A força ela pode ser calculada pela expressão F é igual a m vezes a, onde F é a força dada em newtons, m é a massa dada em quilos e a é a aceleração dada em metros por segundo ao quadrado. Já essa massa é a quantidade de matéria em um objeto, e é a medida da inércia ou da lentidão que um objeto responde a qualquer tentativa de movê-lo. Ela pode ser dada por uma variante da segunda lei de Newton, F é igual a m vezes a, dada pela seguinte fórmula: m é igual a F dividido por a, onde massa é dada em quilos, F é a força dada em newtons e a é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. A massa ela é diretamente ligada à força e ao impacto, onde um pássaro maior é necessário uma maior força e angulação para chegar ao mesmo lugar que o pássaro menor, e seu impacto consequentemente é maior quando atinge o alvo. Agora sobre aceleração e velocidade, a aceleração basicamente é a capacidade de aumentar a velocidade do corpo do objeto que está em velocidade constante, dependendo também da força aplicada nesse objeto, onde quanto maior a força aplicada sobre ele, maior será a aceleração resultante. Já a velocidade é o deslocamento de um corpo em determinado período de tempo, que pode variar de acordo com a aceleração. O cálculo da aceleração é dado por uma derivada, e a fórmula é a igual a derivada de velocidade pela derivada de tempo, onde a aceleração é dada em metros por segundo, a derivada de velocidade é dada em metros por segundo, e a derivada do tempo é dada em segundo. Já a velocidade pode ser calculada através da fórmula Vm é igual a ΔS dividido por ΔT, onde Vm é a velocidade média dada em metros por segundo, ΔS é deslocamento dado em metros e ΔT é o intervalo de tempo dado em segundos. A aceleração e a velocidade pode ser vista quando o pássaro é lançado, onde ele sai de um ponto inicial com velocidade de 0 metro por segundo
e devido à força aplicada ele ganha aceleração e velocidade até determinada distância. Agora abordando a energia cinética, ela é a capacidade associada ao movimento. Se o objeto está sob alguma velocidade, ele consequentemente está com a presença de energia cinética. Já se o corpo está em repouso, a energia cinética nele é nula. Isso pode se notar quando o pássaro sai do estado de repouso estilingue, ou seja, a energia cinética nula, e a maneira que ele recebe a aceleração passa a existir uma energia cinética nele. Para calcular a energia cinética de um objeto, devemos aplicar a fórmula EC igual a mv ao quadrado dividido por 2, onde EC é a energia cinética em joules, m é a massa em quilos e v é a velocidade em metros por segundo. Tratando agora do conceito de gravidade, gravidade é simplesmente a força que existe na Terra que atrai tudo para o seu centro. Quanto maior a massa de um objeto, maior vai ser a força gravitacional exercida sobre ele. Por isso não é possível flutuar sobre a Terra. E ela é uma consequência da curvatura formada no espaço do objeto sólido, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein. Na altura do mar, a intensidade dessa gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado em direção ao solo. No entanto, esse valor ele pode se alterar de acordo com a altura que o objeto se encontra. Atrelado a essa gravidade, nós temos o potencial gravitacional, que é a energia que está relacionada com a altura do objeto. Quanto maior vai ser a altura do objeto, maior a energia potencial gravitacional aplicada sobre ele. Ela pode ser calculada por meio de uma fórmula bastante simples, determinada pelo produto entre as grandezas da massa, aceleração e gravidade e altura, assim como é mostrado na fórmula a seguir. Onde EP é igual a m vezes g vezes h, onde EP é a energia potencial gravitacional, dada em joule, m é a massa do corpo, dado em quilo, g é a aceleração da gravidade, dado em metros por segundo, e h é a altura, dada em metros. A energia gravitacional ela está diretamente ligada quando o pássaro está em determinada altura e a força gravitacional potencial do mesmo se altera, porque está diretamente relacionado à altura que ele se encontra do chão e vai tender a puxar ele para o solo novamente. Já o movimento retilíneo é uniformemente variado, ele ocorre quando a aceleração de um objeto é diferente de zero e constante, e passa a sofrer variações constantes de velocidade, tendo uma alteração uniforme nesse módulo. Ela pode ser calculada por V igual a VO mais AT, ou como também é chamado, a fórmula do vovô ateu. V é a velocidade dada em metros por segundo, VO é a velocidade inicial dada em metros por segundo, A é a aceleração dada em metros por segundo ao quadrado e T é o tempo dado em segundos. O movimento retilíneo ele é notado no trajeto do pássaro, pois o mesmo ele vai aumentando a velocidade, tendo uma mRV acelerado, e conforme o corpo vai perdendo a força e a velocidade juntamente com a junção da gravidade, acaba tendendo a ir em direção ao chão, e então ele acaba perdendo sua velocidade tendo um mRV retrógrado. A força de atrito também, ela surge no sentido contrário ao movimento de um objeto. Esse fenômeno geralmente acontece quando aplicamos uma força a um objeto. Geralmente a força do atrito reduz a força resultante e consequentemente a aceleração desse mesmo. O sentido da força do atrito é sempre o contrário da força aplicada no objeto, e quando não se tem a força atuando sobre um determinado objeto, pode-se falar que a força de atrito é nula. Ela pode ser calculada pela fórmula força de atrito é igual a μ vezes n, onde a força de atrito é dada em newtons, μ, que é o coeficiente de atrito, não tem unidade de medida, n é a força normal, com a unidade de medida em newton. Porém, como cada objeto é composto por materiais diferentes, há um coeficiente de atrito específico para cada interação entre dois materiais. O atrito ele pode ser notado quando o pássaro atinge o chão ou qualquer obstáculo, alterando drasticamente a velocidade do corpo. Já a energia mecânica ela faz parte do trabalho, e para se realizar o trabalho tem a necessidade de haver energia mecânica, que ela é basicamente a junção da energia potencial e da energia cinética, resultando na ação que é dada pela fórmula de energia mecânica igual a energia cinética mais energia potencial, onde todas são dadas em joules. Por fim, a energia mecânica fica evidente quando o pássaro está em qualquer uma das energias, ou até mesmo com os dois tipos de energia, pois qualquer tipo de energia ou quantidade diferente se caracteriza como energia mecânica. Bom, e creio que a respeito do meu trabalho seja isso que eu tinha para mostrar, e estou encerrando por aqui. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo.